vim atrás de bênçãos. Jesus não deve estar nada para mim, mas o que podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve estar nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Aleluia. Nós só queremos a ti, Senhor. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Nós só queremos a ti, Senhor. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada. Você pode declarar essa verdade nesse início de culto? A ti, nada mais, nada mais, nada além. Mais uma vez, nós só queremos a ti, Senhor. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Como é bom declarar essa verdade ao nosso Deus, que nós só queremos a ti, Senhor. Nada, nada mais, nada mais. E lá em Apocalipse 21:4, diz exatamente o seguinte: Deus enxugará todas
todas as nossas lágrimas, todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já se passaram. Nós possamos nos preparar para esse grande dia lá no céu. E eu sei que em breve Jesus voltará. E nós vamos continuar louvando o nosso Deus e cantando, declarando: Senhor, Tu és maravilhoso nesta noite. Aqui o Senhor está presente. E eu creio que Ele está aí também presente. Amém? Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno Cordeiro que a morte
palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça. Nada que eu ou você possamos fazer nos leva até o céu. É por isso que Deus nos deu de presente o sacrifício do seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ser religados a Deus, porque o ser humano, sem estar debaixo desse sacrifício de Jesus, está distante de Deus. Esse cântico fala que Ele carregou o nosso pecado, Ele carregou as nossas dores, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, e essa vida em abundância. Louve conosco, era eu que carregava esse pecado, mas na realidade Jesus carregou ele por nós. Hoje nós temos vida nele, em Jesus. É motivos de alegria, de nos alegrarmos nele, porque nele nós temos vida, vitória. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus. Este é um momento que nós podemos também louvar e engrandecer o nome do nosso Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se você
preparado hoje para dizimar e ofertar na casa do nosso Deus, sinta-se à vontade. No chat está descrito a conta bancária da nossa igreja e é um momento de muita alegria também, de louvar ao nosso Deus, ofertando a Ele. Amém? Aleluia, aleluia. Eu quero ler um versículo aqui com vocês. É um tempo que nós estamos vivendo de tanto medo, de tanta coisa no nosso coração, que a gente tem medo de ir no supermercado, nós temos medo de tudo, né? A gente tem medo de pegar, de tomar um ônibus, a gente tem medo de tocar nas coisas. A gente chega do mercado, a gente lava tudo. O medo, ele tem tomado, né, conta, às vezes, espaço nas nossas vidas. Eu quero deixar um versículo aqui para você, para vocês. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é aquele que venceu já por nós. Eu sei que às vezes é tão fácil, né, eu falar, não tenha medo, mas Ele venceu. Ele venceu o medo por nós. E nós vamos estar cantando mais uma vez. Eu creio que a palavra dessa noite vai sim testificar verdades em nossos corações. Que Ele venha curar, limpar o nosso coração nessa noite. E como diz essa palavra em João 16:33, tenham ânimo, tenha ânimo, tenham ânimo. Eu, Jesus, eu venci o mundo. Amém? Vamos cantar mais uma vez. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso
ouvir tua voz? É onde eu posso ouvir tua voz? Aos teus pés, leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés, aos teus Aleluia. Amém. Amém. Boa noite, que bom que nós estamos aqui neste domingo para adorar o Senhor, juntos, embora separados, você na sua casa, eu aqui no templo com o pastor Robson, mas cultuando ao Senhor, preparando este culto para entender aquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, aquietarmos nosso coração na presença dEle e também entender aquilo que nós precisamos mudar na nossa história enquanto cristãos, enquanto quem buscamos a vontade de Deus. Quero convidar você no início deste culto a termos um tempo de oração, um tempo de falarmos com o Senhor, de entregarmos a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, pedir a Ele bênção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, clamar a Ele a misericórdia dEle sobre o mundo, clamar a Ele a cura sobre o momento em que nós vivemos, e Ele pode, Ele é o Deus do impossível, colocar diante dEle tudo aquilo que sai do nosso coração neste momento, e também agradecer, porque se eu e você estamos aqui ainda é porque Deus tem nos preservado, e eu tenho entendido que se Deus ainda nos mantém aqui é porque Ele ainda tem propósito sobre a nossa vida. Então eu convido você nesse momento a parar o que você está fazendo, ter o seu tempo de conversa com esse Deus que para ouvir a sua oração, ter um tempo de conexão com Ele, colocando a sua vida e o seu coração diante dEle. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, nesta noite nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado vida. Nós, o teu povo, estamos aqui na tua presença, através deste culto online, agradecendo ao Senhor pela salvação em Jesus acima de tudo, mas também pela tua provisão sobre a nossa vida aqui. Quero, Deus, te louvar pela sua igreja, a Igreja Batista no Jardim Pinheiros. Quero te louvar pelas tuas igrejas espalhadas pelo mundo. Quero clamar ao Senhor nessa noite pelos missionários que estão espalhados, ó Deus, cumprindo o ID, e por todo filho seu, todo ser humano que tem entendido o teu chamado, tem cumprido o seu querer sobre as suas vidas. Quero pedir nessa noite que o Senhor fale conosco, que o Senhor visite agora, em nome de Jesus, cada pessoa que nos acompanha neste culto, e que o Senhor possa derramar não só da sua graça sobre nós, mas que o Senhor possa nos levar, ó Deus, a entender a Tua voz e fazer a Tua vontade. Queremos, Deus, pedir que o Senhor venha com a Tua provisão, com a Tua cura sobre o momento que nós vivemos, que o Senhor possa nos libertar, ó Deus, deste mal, deste momento tão difícil que nós não imaginamos viver na história da humanidade, mas o que nós sabemos é que o Senhor continua com controle sobre todas as coisas, por isso nos prostramos dependendo unicamente do Senhor. Fala conosco agora, nos abençoa, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Nós estamos domingo à noite, na Igreja Batista aqui do Jardim Pinheiros, olhando para a história do profeta Elias e trazendo a história dele para a nossa história, para ver o momento em que nós estamos vivendo e entender um pouco da forma em que Deus agiu, embora Deus ele faça de uma forma diferente na minha vida e na sua, mas porque Deus nos trata de uma forma muito personalizada, de uma forma especial, mas nós conseguimos, ouvindo e lendo a palavra de Deus, olhando para os profetas e para o que está escrito aqui na palavra de Deus, entender aquilo que Deus tem feito, entender o propósito de Deus e olhar para a nossa história e mudar um pouco a nossa perspectiva e viver mais na perspectiva do Senhor. Elias, aqui neste momento em que nós vamos estudar aqui em 1 Reis, e a gente já vai lá para a Bíblia,
Elias vive um grande, um maravilhoso feito de Deus pela fé. Falei para o pastor Robson que a sequência de pregações de domingo de manhã e de domingo à noite, eu não fiz uma convergência, mas elas têm falado uma com a outra de uma forma muito profunda. E hoje de manhã, sobre o Salmo 20, nós terminamos a pregação olhando sobre o último momento da fé, de exaltação da fé do povo ali. E aqui Elias está exercendo a sua fé. E nós temos entendido, irmãos, que a fé que eu e você temos em Cristo, ela só será desenvolvida quando nós vivermos a dependência de Deus. Então, como que funciona isso? Eu começo a obedecer a Deus, começo num desafio muito grande a ouvir a Deus e a fazer aquilo que Ele quer, e por consequência de ouvir a Ele, de obedecer a Ele, eu começo a experimentar a provisão dEle ou a direção dEle, e então eu começo a viver pela fé. Mas enquanto eu não fizer isso, eu não vou viver pela fé. Porque eu vou achar, na minha doce ilusão, que eu tenho domínio sobre as coisas. Então a fé, viver pela fé é um convite de entrega, não só da tua vida para a salvação, mas de toda a sua história aos pés do Senhor. Quero começar essa reflexão com um texto de Lucas, capítulo 18, no verso 27, que diz assim: mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis para os homens, ou dos homens, são possíveis para Deus. Então, quando você é convidado a viver pela fé, aquilo que você olha e que na sua visão, ou na sua capacidade, é impossível, para Deus é possível, porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus de poder, Ele é Deus que pode fazer aquilo que nós sequer podemos imaginar. E é na fé da convivência com Ele, na vivência com Ele e na dependência dEle que nós começamos a viver o sobrenatural de Deus, coisas que jamais imaginamos viver, porque Ele nos conduz de uma forma tremenda. E eu sou testemunha vivo disso, e eu te desafio a experimentar isso em nome de Jesus. Tem momentos que Deus age completamente sozinho na história, e a gente vai ficar olhando aquilo que Deus agiu e a gente fica perplexo. Tem momentos que na história Deus vai usar homens e mulheres para serem parceiros deles naquilo que Ele está fazendo. Então é muito importante a gente entender que tem momento que Deus pode usar você e pode usar a mim, mas ainda assim o poder continua sendo dEle. Nós não podemos colher louros, Deus não divide glória, Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo tem momentos em que Deus vai agir sem usar a vida de ninguém. Mas em outros Ele vai nos convidar, Ele vai dizer assim: vem aqui, deixa eu te usar aqui para você ver aquilo que eu posso fazer. Quando Ele criou o mundo, Ele estava, Ele e a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Ele criou o mundo, Ele fez por Ele mesmo, né? Pela Trindade. Quando Deus ressuscita Jesus, Ele também faz por Ele mesmo. Ele faz na sua soberania, Ele não envolve homens, nem na criação do mundo e nem na ressurreição de Jesus. Ele age na Trindade. Mas em alguns momentos Deus usa alguém no processo. Você já se viu usado no bom sentido, instrumento nas mãos de Deus? Você já se percebeu sendo instrumento de Deus na vida de alguém ou em alguma situação? Quando Ele quer, Ele vai usar a minha vida e a sua por meio de palavras, por meio das mãos, por meio do abraço, por meio de atitude, por meio de um abraço que agora a gente não pode dar, pelo meio de uma mensagem do celular que você pode enviar, pelo meio de uma oração que você como intercessor vai fazer, mas Deus pode nos instrumentalizar para que a gente faça parte da mudança, do mover dEle sobre o mundo. Deus realiza o impossível através de nós, embora sendo o poder dEle. Vamos lembrar sempre disso. Eu e você não podemos nos achar quando Deus nos usa. A gente tem que entender que nós somos apenas instrumentos e que o poder é dEle. Nós vamos ver agora à noite o momento em que Deus resolve, então, Elias já aqui mais robusto, mais maduro na sua caminhada e na sua fé, e Deus então resolve usar Elias. Antes de a gente entrar aqui no texto de hoje, quero fazer uma retrospectiva com você, para você que não está acompanhando os cultos desde o início, mas se você for lá
no nosso YouTube ou no nosso Facebook, você vai encontrar essa série de pregações de Elias desde o início do mês de março, e mesmo para você que está acompanhando, para a gente recapitular a história de Elias, né? Então Elias era um profeta, foi convidado por Deus para sair de um lugar que era um pouco desconhecido, um lugar longe, para trazer uma palavra de profecia a um rei chamado Acabe, que no texto de 1 Reis diz que foi um rei terrível, um dos piores, que casou com uma mulher nociva, uma mulher chamada Jezabel, uma mulher muito ruim, que fez muito mal para o povo e para o reinado também do seu marido, uma mulher cruel. E Elias tinha a missão de sair lá do lugar, né, desconhecido, chegar diante de Acabe e contar para ele que por causa dos pecados dele, Deus ia pesar a sua mão, e naquele lugar não choveria e nem cairia orvalho, até enquanto Elias não voltasse com a palavra dizendo assim: agora vai chover. Elias foi desafiado a chegar diante de um rei com uma mulher cruel e dar uma palavra de profecia sem temer e sem negociar, dizendo simplesmente assim: Deus manda dizer, não vai chover e não cai orvalho até enquanto ele não mude de ideia. Quando a gente fez esse primeiro estudo, no primeiro capítulo, a gente viu que na sequência disso, Elias obedeceu a Deus, foi valente, foi coragem. Então nós imaginamos que Elias aqui, se ele poderia ter sido colocado já num pódio, ou Deus mandaria Elias para um spa, um lugar bem legal para Elias ficar, mas Deus chega para ele e fala assim: Elias, zarpa daqui, vai para Querite, um lugar em que eu vou te sustentar, porque Acabe agora quer te matar. Mas Deus tem poder, porque Deus permitiu que Elias fizesse isso. E nós vimos que Deus estava forjando o caráter de Elias, trabalhando nele o desenvolvimento da sua fé e a sua dependência de Deus. Elias vai então para Querite, Elias fica naquele lugar que tem um riacho, os corvos traziam comida para Elias, Elias não se roga, não se sente orgulhoso, é alimentado, estava muito tranquilo naquele lugar, né, sozinho, muito faceiro lá. E aí o que acontece? No cumprimento da profecia, seca a água do riacho, e Elias não tinha água mais para beber. Então Deus, de novo, olhando para Elias, entendendo que Elias já tinha sido tratado naquele processo, Deus então fala para Elias: levanta daqui e vai para Serepta. E nós vimos no domingo passado que Serepta era um lugar distante, eu não me lembro bem, mas eu creio que era em torno de 150 quilômetros ou 50, não me lembro bem agora, me perdoem. Mas Elias tinha uma caminhada longa para fazer pelo deserto, embaixo do sol, sabendo que era perseguido pelo rei Acabe, e ele ia a pé. Nós ainda brincamos, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha avião, não tinha cavalo, aqui não fala, a palavra não fala, mas imaginamos que Elias caminhou este período para chegar até Serepta, e talvez, também brincamos com a ideia que Elias pode ter imaginado: opa, já passei por essa parte aqui do deserto, então se Deus está me mandando e eu sou obediente a Ele, talvez lá sim seja o spa. Lá, seja na casa dessa mulher onde eu estarei, que é uma viúva rica, talvez tenha lá uma mansão, tenha lá um lago muito bom, piscina, não sei o que vai ter naquele lugar, mas deve ser um lugar muito bom para eu estar. Quando Elias chega em Serepta, ele encontra a mulher, ele dá a palavra que Deus disse para ele pede para ela trazer água, pede para ela trazer alimento para ele, e para uma grande surpresa, essa mulher vira para Elias e diz assim: olha, a água eu trago, mas o pouco que eu tenho de farinha para fazer um pão e do azeite é o suficiente para eu e meu filho comermos só mais uma vez. Essa mulher estava dizendo para Elias assim: a minha situação é pior do que a sua, porque eu ainda tenho um filho para tratar, você não tem aqui. Então, se eu te der o que você está pedindo, eu provavelmente vou morrer de fome. E Elias diz para ela assim: obedeça o que eu estou te pedindo, traga-me o pão, usa o azeite, usa a farinha, traga-me o que eu estou pedindo a você, porque Deus diz que não faltará na tua botija o azeite, não faltará a farinha na tua travessa, a farinha não faltará a você. E essa mulher obedece a Elias, e ela traz o pão para Elias, dá o pão para o seu filho, e a palavra diz que não faltou o azeite ou a farinha na casa daquela mulher. Elias tem aqui uma prática de falar para essa mulher aquilo que ele já estava vivendo ao longo da sua caminhada aqui com Deus. Como profeta de Deus, quando ele obedece a Deus, ele vai para Querite e ele vê lá a provisão de Deus, que era o alimento que os corvos levavam, mais a água. Elias então tinha autoridade aqui de convivência com Deus, de poder dizer para ela assim: não tenha medo,
traga, o Deus que me supriu lá vai suprir você pela sua obediência. E a mulher então traz o alimento e ela vê a provisão de Deus sobre a vida de Elias, e sobre a vida dessa mulher, né, e sobre a vida do filho dela. Assim como nós entendemos na semana passada que Deus não revela toda a história, o tratamento dele na minha vida e na sua não é de uma vez só. Ele sabe que a gente não aguenta, ele sabe que por muito pouco a gente enverga e às vezes quebra, mas ele quer que tenha uma envergadura sem quebrar, mas para que ele possa continuar forjando. Aqui nós vamos continuar para a história de Elias, e entendendo que obedecer a Deus não nos livra de confrontos, obedecer a Deus não nos livra de estar em momentos difíceis, obedecer a Deus não nos livra do deserto, mas nos garante que, embora seja difícil, Ele estará conosco. A palavra que Deus tem ministrado no nosso coração desde a semana passada está lá em Isaías 41:10, que diz: não temas, Ele estará conosco. Temos entendido que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer aquilo que Deus quer e saber que Ele está cuidando de mim e de você, do que fazer aquilo que nós queremos, e aí lá na frente quebrar a cara e olhar e dizer: por que eu não obedeci à vontade de Deus? Mas aqui Elias entra num confronto, como talvez eu e você em algum momento tenhamos passado, mas eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 17 a 24, onde nós estudaremos mais essa porção da palavra do Senhor. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 17, verso de 17 a 24. A palavra do Senhor diz assim: algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante desta palavra tremenda, maravilhosa, nós agora queremos nos curvar diante da Tua presença e pedir que o Senhor ministre o meu coração e de cada um que nos acompanha neste culto. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Por que Deus permitiu isso? Sempre compartilho com você que essas pregações, por exemplo, de Elias, a base principal é a Bíblia, evidentemente, mas tenho de apoio o livro do Charles Swindoll, que estuda os profetas e que fala desses heróis. E ele pergunta: por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite que isso aconteça com essa mulher? Primeiro, Deus deu a Elias a coragem de confrontar Acabe e anunciar a seca. Depois que Elias faz isso, Deus leva Elias de novo para viver aquele momento, né, que para alguns de nós poderia ter sido humilhante, lá comendo aquilo que os corvos traziam e tomando a água do riacho. Elias então aprende a obedecer e a viver na dependência de Deus, que talvez seja uma grande dificuldade para mim e para você depender de Deus, mas em todas as pregações eu tenho falado disso, eu espero que você esteja desenvolvendo isso na sua vida. Mas aqui Elias aprende a viver a dependência de Deus, e aí Deus mais uma vez fala para Elias: agora sai daqui e vai para Serepta. Quando ele chega lá, de novo obedecendo a Deus, ele encontra essa mulher com o seu filho, e esse filho fica doente a ponto de morrer, não aqui de fome como a mulher pensava, mas por alguma coisa depois.
Por direção de Deus, Elias se mudou para Sarepta. Elias disse para essa mulher, quando ele chega lá: confiaremos em Deus para nossas necessidades diárias. Vamos confiar em Deus. Quando ele pede para ela trazer a farinha, trazer o azeite, ele diz assim: não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Ele diz para ela: entrega tudo, Ele vai prover sobre a sua mesa. E com certeza, Deus agiu sobre a vida dessa mulher, sobre a vida de Elias, sobre a vida do filho dela, como Ele sempre faz, da forma dela. A panela de farinha nunca se esvaziou, a botija de azeite nunca secou. Deus supriu as necessidades diárias daquela mulher. E aqui nesse momento que acontece essa situação, eu creio que Elias já estava preparado, treinado, capaz de enfrentar este momento de Deus. Se você for lá para a primeira pregação, eu disse assim, que Deus, quando manda Elias fugir, ele sabia que Elias ainda não estava preparado para aquilo que ele ainda viveria. Olha bem, Deus estava forjando Elias, um profeta dele, para ter a sua fé amadurecida ao ponto de viver situações difíceis. Muitas vezes, quando eu e você vivemos o deserto que Deus está permitindo, muitas vezes esse deserto tem o propósito de nos amadurecer espiritualmente. Mas aí eu começo já no início deste culto perguntando para você o que você tem feito com o deserto que Deus tem provido sobre a sua vida. Como que você tem exercitado? Você tem permitido que ele seja um tempo de crescimento? Ou você tem vivido ele num tempo de lamento, de lamúria, de murmuração tão grande que você não consegue sequer ouvir a voz de Deus, né, e não consegue alimentar a tua fé neste período e ouvindo Deus dizer para você: não temas. Como você tem reagido neste momento? Elias aqui, sem dúvida alguma, no tempo de Querite, na caminhada para Sarepta, foi amadurecendo para conseguir viver o momento que ele tinha para viver. E aí, de novo, pensando na escadaria espiritual, Elias sobe um degrau na caminhada com Deus. Elias tinha a sua fé madura, né, ou amadurecendo um degrau acima. Ele está pronto para a próxima prova, confiando no seu Deus. Ele está pronto para entender que, por mais que seja desafiador, que Deus ainda assim estará com ele e que Deus vigiará a vida dele. Nós não sabemos, aqui a palavra não fala o que tinha errado com o filho da viúva, mas a doença que esse menino teve foi tão severa que ele morre. Esse menino, do nada aqui, esse menino morre. E quando isso aconteceu, a mãe dele olhou então em volta para encontrar alguém para culpar. E normalmente quando nós temos os nossos lutos, os nossos confrontos, a gente fica imaginando assim, o que eu poderia ter feito de diferente? O que eu poderia ter feito de melhor? Ou o que eu poderia ter procurado de melhor tratamento? Ou a culpa foi então de fulano, de ciclano, de beltrano? Ou ele morreu porque a culpa foi... Nós tentamos achar uma justificativa para aquilo que aconteceu, e aqui essa mulher também de alguma forma ela faz isso. É da natureza humana a gente querer culpar alguém pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. E foi assim que ela fez, então, ela disse para Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Como está lá em 1 Reis 17, no verso 18. Ela está culpando Elias, ela diz assim: Elias, você veio aqui para poder eu me lembrar, para Deus se lembrar que eu fui uma pessoa terrível. E se ela está dizendo isso, né, os pecados que ela tinha, assim como eu e você temos. E ela está dizendo: você veio aqui para poder fazer Deus lembrar disso, e por conta disso Deus pesar a mão e levar o meu filho. Então ela talvez pensasse no coração dela um desamor de Deus, mas que a presença de Elias trazia a culpa sobre a morte do seu filho querido. E nesse momento Elias tem uma atitude plena, nós diríamos. Elias tem uma atitude sóbria. Elias estende os seus braços e ele fala para ela assim: dê-me o menino. Ponto. Dê-me o menino. Tipo, me entrega essa criança. Elias disse para ela: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima no quarto, onde ele mesmo se hospedava. E ele deitou ele na cama, como está lá em 1 Reis 17, no verso 19. Ele sabe que nada do que ele dissesse para aquela mulher naquele momento satisfaria o coração dela, traria um alívio para o coração dela, porque ela estava enlutada, ela tinha perdido seu filho.
Nenhuma palavra dele ia poder acalmar aquela mulher naquele momento. Neste momento em que nós vivemos tantas pessoas em luto, alguns de nós nos constrangemos em ligar para alguém, né, ou em estar num momento deste de dor, e eu sempre penso que nós talvez não tenhamos mesmo o que dizer e nem tem que ficar falando um monte de coisa, porque a pessoa naquele momento não está preparada para ouvir. Mas o que nós podemos fazer, e neste momento que eu e você não podemos abraçar, nós podemos mandar uma mensagem, podemos ligar e dizendo, olha, eu estou contigo, eu te abraço de longe, né? Estou clamando a Deus pelo teu coração. Nós não precisamos estender discurso, não precisamos ficar dizendo, né, foi melhor assim, porque no coração daquela pessoa não foi. Nós precisamos respeitar o luto dos outros e entender que a dor é legítima e que Deus se importa. Mas nós precisamos não deixar de expressar o amor, porque este faz a diferença. O dizer, olha, eu estou aqui se você precisar, eu estou aqui pelo WhatsApp para ouvir o teu choro se for preciso, porque muitas vezes a palavra não consegue sair. E aqui Elias entende que ele não tinha o que dizer, que nada acalmaria o coração daquela mulher. Elias está mais uma vez numa situação extremamente difícil, do ponto de vista humano. Ele não merecia passar por aquilo. Deus, por que o Senhor está judiando de Elias? Um homem tão bom, um servo teu, que saiu lá do lugar onde ele estava, um ilustre desconhecido, vem obedecendo ao Senhor, passa pelos lugares que o Senhor quer, confronta Acabe, e agora esse homem vive de novo essa situação extremamente complicada. Por que o Senhor está permitindo que Elias viva isso? E Elias fizera exatamente o que Deus ordenara em todo o tempo, mas ainda assim Elias continua passando aqui pela prova e pelo deserto e pelo forjar. Ele confiara em Deus e agora a mulher joga a culpa sobre ele. A mulher levanta ele como principal culpado. Deus às vezes permite para mim e para você problemas, momentos de aperto, apertos tão intensos como esse que Elias passa, que talvez leve você a olhar para ele e dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer neste momento? Mas eu tenho aprendido que este é o momento de perguntar assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Eu começo a mudar a minha pergunta, Senhor, por quê? Ou para quê? Eu tiro o porquê e eu coloco o para quê. Senhor, o Senhor quer me ferir? Não, Senhor, o que o Senhor quer transformar na minha vida com essa situação? Quando eu mudo a ótica, quando eu mudo a pergunta, eu começo a ter respostas práticas de Deus. O porquê Deus é soberano e Ele sabe. Para quê? O que Ele quer mudar na minha vida, Ele vai me mostrar. E se eu tiver aqui uma inteligência, e todos nós temos, se eu tiver conexão com Ele, se eu tiver essa ligação espiritual, se eu tiver em oração, se eu tiver leitura de palavra de Deus, eu vou entender o que Deus quer fazer. Então começa a mudar nos teus desertos a tua pergunta do porquê e começa a perguntar para quê? Qual é o seu propósito? Elias fica firme, em pé, em silêncio aqui, na sombra de Deus, firmado na fé, confiando no poder do Senhor. Elias não questiona Deus aqui na frente dela, Elias não perde o controle na frente dela, Elias não argumenta com essa mulher. Então esse silêncio, esse Elias, um homem de Deus, subiu com aquela criança, aqueles degraus que levavam até o lugar onde ele estava, né, onde ele provavelmente estava desenvolvendo mais ainda intimidade com Deus. E talvez Elias sobe com esse menino a sós neste lugar, onde sabia que ele tinha liberdade com Deus. Para quem assistiu o quarto de guerra, talvez este fosse o quarto de guerra de Elias. Elias olha para aquela mulher, talvez no coração dele venham algumas indagações, perguntas, mas ele, praticando a tua sobriedade cristã, diz para ela, me dá a criança, e enquanto ele sobe aquela escadaria, talvez ele começa, Senhor, e agora? O que vou fazer eu? Mas eu vou aqui no meu quarto de guerra, onde eu oro ao Senhor, e eu vou novamente falar contigo. Elias coloca o corpo do menino na cama, se coloca diante de Deus em oração. No verso 17 diz assim, então orou em voz alta assim, ó Senhor meu Deus, por que me fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Elias aqui abre o coração dele para Deus. Ele não coloca Deus na parede, mas ele pergunta, Senhor, por que o Senhor fez isso com essa mulher?
Com a indagação, dessa mulher, diante da palavra da mulher, Elias não fala nada, mas diante de Deus ele abre o seu coração. Diante da mulher ele não dá mais matéria-prima para ela ficar mais indignada, mas ele tem uma ação prática e sai com a criança. E quando ele chega diante de Deus, então ele abre o coração dele de uma forma muito sábia. Deus, o que é isso que está acontecendo agora? O que o Senhor está tentando me dizer? Eu obedeci ao Senhor, tenho esperado no Senhor. Também pedi a essa mulher que confiasse no Senhor quando eu cheguei aqui. E agora, Senhor, o que acontece? Como vai ser? Alguns anos atrás, aqui na igreja, nós vivemos uma situação de uma família que estava se achegando a nós. E eles começando ou retomando um relacionamento com Deus. E por um momento essa família teve uma criança com uma doença muito grave numa noite. E eu parei diante de Deus, e eu na minha limitação humana, disse, Deus, por que isso? Senhor, eles estão se achegando ao Senhor agora. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, eles vão se afastar de Ti. E num segundo momento, quando eu percebi a minha atitude, eu tive vergonha de Deus, e eu pedi perdão a Deus. E eu disse, Senhor, me perdoa. O Senhor é o dono da história. Quem sou eu para questionar a Ti? E a gente viu um mover de Deus naquela situação, a gente viu um milagre de Deus acontecendo. E Deus poderia não ter feito aquele milagre, mas ainda assim Ele continuaria sendo soberano sobre a ação dele. Mas Elias aqui nessa intimidade com Deus, ele coloca o que vinha no coração dele diante de Deus de uma forma muito honesta, muito real. Mas ele fala isso com Deus e não com aquela mulher. Elias foi capaz de ser totalmente sincero com Deus, porque ele tinha desenvolvido essa familiaridade com Deus no campo de batalha em que ele viveu no seu isolamento social. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, faze com que essa criança viva de novo. 1 Reis 17, 21. Até aqui, a gente não viu nas Escrituras ninguém que tenha sido ressuscitado, que tenha nascido de novo, que tenha vindo da morte. Elias estava fazendo algo aqui novo, totalmente desafiador, mas totalmente, vamos dizer assim, seria novidade para a época. A gente não tem informações de alguém que tivesse feito isso ou vivido isso até este momento. Mas Elias foi ousado, a ponto de pedir a Deus uma coisa que ele não tinha procedente, ele não tinha histórico, para dizer, Senhor, eu vi o Senhor ressuscitando tal pessoa, agora então eu queria que o Senhor fizesse isso. Elias aqui estava com a sua fé desenvolvida a um tal ponto, sabendo do poder de Deus, entenda? Desenvolver a fé é colocar a tua confiança naquele que tem poder. Então Elias, diante dessa maturidade espiritual, deita-se diante dessa criança 3 vezes e clama aqui para que Deus pudesse trazer de novo vida sobre ele. A gente não sabe por que foi que Elias teve essa atitude, esse método estranho de se deitar 3 vezes sobre esse menino. E aparentemente ele não desistiu deste exercício de deitar-se até que ele recebesse a confirmação de Deus de que era hora de parar, de deixar as coisas com ele que Deus faria. Todas as coisas naquele momento de fé estavam depositadas nas mãos de Deus e não nas mãos de Elias. E a maior prova disso é que Elias pega a criança e vai para o guardado, para o quarto, para estar com Deus, onde ele sabia que ele podia depositar a sua confiança e trazer o que ia no seu coração. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu, como está em 1 Reis 17, 22. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, e o Senhor Deus respondeu à oração de Elias, e o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Então, de fato, ele teve morte e veio vida novamente. Elias encarou o impossível com calma e com alegria, com bondade, com autocontrole, com fé e com humildade. Talvez dentro de Elias estivesse um rebuliço, mas ele não deixa transparecer. Talvez dentro de Elias tinha uma angústia e um aperto no coração, olhando para a vida daquela mulher, mas ele foi sóbrio, ele foi pleno. Ele pega a criança e ele vai exercer a sua fé diante de Deus. Penso eu que se não fosse propósito de Deus que essa criança voltasse à vida,
Elias teria tido a mesma atitude. Isso aqui é um pensamento meu, tá? Porque a fé de Elias e a sobriedade dele, e a confiança dele em Deus, e aquilo que ele tinha vivido em Deus, sabia que não era a confiança dele em Deus não ia mudar por aquilo que Deus fizesse para agradar o coração dele, ou para poder enrobustecer a fé dele. Mas aqui nesse caso Deus quis e Deus fez. Deus trabalhou o coração de Elias e Elias exercitava a fé. Elias aqui no meio do fogo cruzado demonstrou domínio próprio. Elias demonstrou equilíbrio, sem desespero, sem desequilíbrio. Talvez você possa pensar assim, claro que Elias fez assim. Deus atendia ele. Vamos repensar? Elias cumpre o propósito de Deus e confronta Acabe. E Deus manda Elias fugir. Então talvez não foi o que Elias pensasse. Elias estava lá obedecendo a Deus, e aí Deus permite que o riacho seque. Então, se Deus fizesse mimos aqui somente a Elias, a gente viria talvez no texto dizendo assim, tudo secou, porém um riacho que Elias tinha água, continuou brotando água. Não. Deus fez o que Deus tinha para fazer, e aí, embora Deus fizesse aquilo que era plano dele, ainda assim, Elias não muda a sua fé em Deus. E aí eu pergunto para você, como você tem reagido aos desafios que Deus tem permitido que você viva, tanto na sua história quanto das pessoas que estão próximas a você? Sem dúvida, Elias não deixaria ou não sairia do caminho de Deus se Deus tivesse feito diferente. Sem dúvida, Elias não teria mudado a sua relação com Deus se Deus não tivesse feito o que ele quis. O equilíbrio que Elias tem aqui neste momento mostra uma confiança plena, não de que Deus cumpriria aquilo que ele estava pedindo, mas de que Deus era Deus e ele podia confiar nele. Como você tem reagido diante das suas situações desafiadoras? Olha que nesse momento Deus tem nos dado a oportunidade como igreja individual, como servos do Senhor, em poder estarmos diante de pessoas que não compreendem muito a morte por não terem ainda colocado as suas vidas diante de Jesus. E podemos ser eu e você, e provavelmente temos vivido isso, de sermos os Elias, de estarmos diante de situações em que a gente não tem muito o que dizer, e que a gente não tem aqui esse milagre da ressurreição, mas que a gente precisa continuar pleno, sóbrio, firme, seguro, sabendo que Deus é Deus e que a soberania dele não muda, mas ainda assim deixar transparecer que Deus continua amando e cuidando cada uma dessas pessoas. É um desafio, sem dúvida alguma, mas se eu e você temos experimentado pela fé esse cuidado de Deus, nós vamos conseguir repassar isso às pessoas. Através desta palavra, como eu disse, não dessas palavras que são jargões, mas de dizer, estou contigo, estou orando por você, estou te abraçando de longe, né? Eu me importo com a sua dor. São expressões que mostram a importância, não nossa, mas de Deus na vida dessas pessoas. E talvez neste momento não tenha nem condições de você falar de Deus, porque Ele não entenderá. Mas seja você aquele que representa Deus na vida dele, entendendo que nós não temos poder, mas que o Espírito de Deus, através de nós, nos leva como consolo, como conforto, como luz, para trazer uma esperança neste momento. Lembre-se que nós estamos aqui pelo desejo de Deus, assim como Elias estava lá pelo desejo de Deus. Se a situação ali exigia, como Elias fez, né, Elias clamou, nós vamos clamar a Ele por um milagre, se for necessário. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. No tempo dEle, se essa for a vontade dEle, Ele vai fazer. E nós aprendemos num discipulado que a gente tem feito em alguns grupos na igreja, que quando nós oramos por alguém, nós precisamos orar pelas coisas que são eternas, para depois orar pelas coisas que são daqui. Então, quando eu oro por alguém que estou doente, no primeiro momento eu vou orar para que Deus levante alguém próximo àquela pessoa, ou crie uma possibilidade para que ele tenha um encontro com Jesus se ele ainda não teve. Porque se Deus decidir que ele vai embora, que ele vai então para a vida eterna. Num segundo momento eu oro pela cura aqui, porque Deus pode fazer duas curas. Uma delas já está feita, que é a cura da vida eterna, e Jesus proporcionou isso quando ele vai para a cruz. E a única forma dessa pessoa tomar posse, então, desta cura, é quando ele declara Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, com a sua boca confessa, no seu coração crê. A outra cura, do milagre, da doença, ele pode fazer, mas ele também pode não fazer.
E não é que Ele não tem poder, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Em alguns momentos nós não teremos respostas, em alguns momentos nós não teremos palavras, nem abraços, principalmente nesse momento que não pode ser dado, mas o nosso testemunho de fé precisa permanecer inabalável. Quando nós olhamos aqui que essa mulher, quando Elias desce, quando ele volta com essa criança, ela olha para ele e ela diz para ele assim: agora eu entendo que você é um homem de Deus. Talvez ela tenha dito isso só porque ele voltou com o filho dela que estava vivo. Mas ainda assim ele trazia deste Deus que tinha suprido lá atrás e que supria aqui. E essa mulher, de novo, assim como Elias foi forjada em toda a sua caminhada e está desenvolvendo a sua relação de fé com Deus, essa mulher também. E eu e você conheceremos pessoas que muitas vezes vão ter que desenvolver a sua relação de fé com Deus, mesmo quando Ele não responde, como Ele fez aqui com essa mulher, com essa viúva de Sarepta. Mas ainda assim Deus tem poder de desenvolver no coração daqueles que eu e você temos apresentado a Ele, essa relação de fé mesmo diante do não dEle. Porque Deus não vai fazer por uma manipulação nossa ou uma arquitetação nossa, um ajeitar nosso, para que Deus agrade a alguns, para que eles confiem nele. A confiança em Deus não vem por aquilo que Deus faz, mas porque quem Deus é. A minha e a sua confiança em Deus não está embasada naquilo que Deus vai fazer, mas naquele Deus soberano que eu e você conhecemos. Aqui neste texto que nós estudamos nessa noite, nós vimos que Deus tem chamado a mim e a você para exercermos essa fé equilibrada, assim como Elias, que quando eu e você olharmos alguém num desequilíbrio pela falta de fé ou por não conhecer ao Senhor, que a nossa postura seja tão plena e firmada nele, que as pessoas possam olhar para nós e entender que existe uma serenidade que não vem de nós, mas que vem do trono de Deus, e que nós possamos repassar isso de uma forma que nós não entendemos para essas pessoas, distribuindo desta paz que excede a todo entendimento. Eu quero convidar você que já entregou a sua vida a Jesus, que nessa noite você possa buscar este equilíbrio em Deus que Elias teve aqui, para que você seja alguém de fato instrumento equilibrado nas mãos de Deus, instrumento de poder nas mãos de Deus, mesmo nos momentos difíceis da vida dos outros, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser ponte, que nós possamos ser sal, e que nós possamos fazer a diferença, mesmo quando Deus diz não. Aqui no caso de Elias, Deus foi, vamos dizer assim, misericordioso. E por qual propósito nós não sabemos, mas Deus fez o milagre. Mas ainda quando Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. No meio do treinamento, vem a prova. Se você se vê em treinamento neste momento, não se assuste com as provas, mas pergunte: Senhor, qual o propósito? O que o Senhor quer mudar em mim? E que você possa perseverar, sabendo que Ele está contigo em todo o tempo. Quero orar com você no encerramento desse culto. Primeiro pedindo que, se você tem fugido da prova, te convidado a voltar para o centro dela, porque é o melhor lugar. Fora dela, você está condenado, não à morte eterna, porque se você aceitou Jesus, você está salvo, mas condenado a viver longe da vontade de Deus. Se você já aceitou o Senhor, se você tem caminhado na vontade de Deus, não fuja. Deus irá na frente. Ele fará o que Ele quer e você verá o milagre dEle. Se você quer, neste momento, colocar diante do Senhor algum desafio que você está vivendo aí, como este, por exemplo, de Elias, ou algum bem distante desse, mas que ainda mexe com a tua zona de conforto, convido você a confiar nele, entregar a Ele e permitir que Ele possa ministrar a tua vida nessa noite. Nós temos lido um texto que Deus tem falado conosco desde a semana passada, que eu li hoje de manhã, no culto dessa manhã, e que eu quero ler novamente para você agora.
Está lá em Isaías 41:10 que diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Neste campo de treinamento, você não está sozinho. O Deus que te chama é o Deus que te cuida, é o Deus que te sustenta e é o Deus que te conduz. Quer entregar a Ele? Pai, queremos nessa noite te louvar, te agradecer, mais uma vez exaltar ao teu nome e dizer que em alguns momentos é muito difícil, assim como foi para Elias. Provavelmente quando Elias sobe nesse quarto, Senhor, ele deve ter ficado ali perplexo por algum tempo, pensamento nosso, olhando para aquela criança, dizendo: e agora o que eu faço? Mas Elias entregou ao Senhor, clamou ao Senhor, e Elias, com uma fé inabalável, tem uma prática de clamar ao Senhor e devolver aquele menino ao Senhor. E quando ele pede o sopro de vida, o Senhor atende a oração dele. Queremos pedir que o Senhor desenvolva a nossa fé desta forma. E que mesmo quando o Senhor não trouxer o sopro novamente, que o nosso olhar esteja no Senhor e que a sua soberania seja também certeza na nossa vida. Mediante esta palavra, nós queremos neste momento, em nome de Jesus, me lembrando agora das pessoas que estão nos leitos de hospitais contaminados pelo Covid, queremos nós, o teu povo, nessa junção, clamar, Espírito de Deus, que o Senhor entre com provisão sobre vidas, que o Senhor coloque o sopro de vida sobre a vida daqueles que estão doentes neste momento, que o Senhor traga cura, que o Senhor assuste o mundo com a restauração que o Senhor pode fazer. E nós cremos no teu poder. Obrigado porque o Senhor é Deus de perto. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos permite andar nos teus caminhos. E obrigado porque o Senhor nos toma pelas mãos e o Senhor não nos deixa sozinhos no nosso deserto. Que nós possamos ser desenvolvidos, forjados e crescer espiritualmente. E que a nossa vida seja unicamente para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que ele tenha misericórdia de ti e que ele te abençoe nessa semana. Não se esqueça, mude a pergunta. Não pergunte mais a ele por quê. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha história? Para quê? E eu quero obedecer a ti. Fique com Deus, um beijo no teu coração. Tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Nossa adoração, dia e noite suba de nossa de noite, dia e noite suba de nossa adoração, dia e noite suba de nossa. Tu és digno de tudo. Digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tu é a glória. Mais uma vez, tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti.